بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Continuamos na nossa série em que o Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, chega a Medina Munawwara da viagem do Hajj e acontece o célebre episódio de Hadith de Jibrail, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam recebe a visita do anjo Gabriel, que veio vestido de uma forma como um estranho, ou seja, numa forma humana, mas em que ninguém o conhecia, e em roupas muito brancas. Este hadith também é chamado Hadith Umar, porque Sayyidina Umar radiyallahu anhu narra, e também é chamado como Hadith de Jibrail, e é provavelmente um daquele hadith que mais resume o Islão e tudo que engloba o Islão. Aliás, até dizem que a razão de ele ter vindo desta maneira, vestido como um estranho, é porque havia muitas das vezes os Sahaba queriam muito fazer perguntas ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, mas tinham dificuldade e às vezes um certo receio de fazer algumas perguntas que pudessem deixar o profeta sallallahu alaihi wasallam um bocadinho mais, podemos dizer, chateado. E tinham medo de fazer essas perguntas. E por essa razão Jibrail veio nestes últimos meses, agora, né? Faltam 2 meses e meio para o falecimento, e veio fazer as perguntas certas e com isso receber respostas certas, tal como fosse um resumo final de todo o Islão. Faltam 2 meses e meio para o falecimento, e portanto o Islão está completamente todo entregue. E agora há aqui uma espécie de um resumo. Então ele diz que ele sentou-se em frente do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, este homem, que é Gabriel, neste caso, com grande respeito. Ou seja, há quem diga que ele sentou-se sentado nas suas 2 pernas. E fez várias questões ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam sobre a fé, o Islão, o Ihsan, a ressurreição, os sinais da ressurreição, ao que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu todos diretamente e de uma forma muito concisa. Ele perguntou o que era o Iman, em primeiro lugar, porque o Iman é a primeira parte do Islão, o primeiro passo é a fé, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou que anta'bud Allah, que tu adoras Allah e os profetas e aceitas, tens fé em Allah e nos profetas, nos livros, no último dia, as crenças. Depois falou sobre o segundo passo, que é o Islã. O Islã vem em segundo lugar, e aí o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam explicou os 5 pilares. E depois, aí em terceiro lugar, falou sobre o Ihsan, que é a excelência, que é o que hoje em dia nós falamos numa língua vulgar, o sufismo, que é a procura da excelência e aproximar-nos a Deus. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam deu uma resposta dizendo que a excelência é anta'bud Allah, que tu adoras Allah como se estivesse a vê-lo, ou pelo menos sentes que ele está-te a ver. Depois falou sobre o dia da ressurreição, ao que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que ninguém sabe, só Allah é que sabe. E perguntou sobre os sinais, e aí o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou, deu 2 sinais relevantes, atuais, que é, um dos sinais era que uma escrava vai dar à luz à sua patroa, quase que mostrando aqui uma série de situações. Na nossa série sobre os sinais do fim do mundo,
Todos esses pormenores estão detalhadamente na playlist Sinais do Fim do Mundo. E depois também disse que, portanto, pastores, homens que andavam sem sapatos, irão competir na construção de grandes prédios. Ali também, se forem para a playlist sobre os Sinais do Fim do Mundo, está lá tudo escrito. E depois, quando ele foi-se embora, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, perguntou aos Sahaba que vão lá ver onde é que este homem está. E quando eles foram à procura, ele já tinha desaparecido. E aí Nabi Pak, sallallahu alaihi wasallam, disse que ele é Gabriel. Portanto, normalmente, esse tipo de situações em que alguém aparece e desaparece de repente, normalmente são pessoas, neste caso anjos, ou então pessoas ligadas a Deus. Desapareceu logo. E ele disse que, olha, ele era Gabriel, é Jibrail, e veio para vos ensinar o Islão. Isto mostra que mesmo após a revelação toda do Alcorão, o estudo continua, o ensino continua. Nós não podemos pensar que já estudamos e acabou. Vejam, o Corão foi todo revelado. Estamos praticamente a 2 meses do fim da vida do profeta sallallahu alaihi wasallam. Já não vai haver, ainda dizem que há alguns versículos que ainda vão cair, mas mesmo assim há realmente aprendizagem continua. Uma pessoa não consegue beber todo o Alcorão é infinito. E também mostra aqui que há aqui um resumo que está a ser feito em todo. E foi assim que este evento aconteceu. Aliás, o profeta sallallahu alaihi wasallam, de acordo com alguns livros, ele até mandou ver que, olha, vejam lá se este homem está cá ou não. Quando ele saiu, se ele está ou não está cá. E quando eles foram ver que ele já tinha desaparecido, dizem que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse, olha, ele é Gabriel. Ou seja, pela primeira vez eu falei com Gabriel e eu não o reconheci. Há quem diga que quando há essa troca de perguntas e respostas, o profeta sallallahu alaihi wasallam não tinha a noção que ele era Gabriel. E todas as outras vezes, nos últimos 23 anos que eles andaram juntos, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam sempre sentiu que ele era Gabriel. Gabriel veio 1 ou 2 vezes no seu formato normal e depois vinha normalmente no formato de um discípulo, um companheiro chamado Dihya Kalbi, e era mais no formato dele. Provavelmente aqui foi a única vez que ele veio num formato completamente diferente, e provavelmente a ideia mesmo era o profeta sallallahu alaihi wasallam responder quase como se fosse uma espécie de um teste final, sem saber que aquele era Gabriel. E quando este homem foi-se embora e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, olha, vejam lá onde é que ele está, e viram que ele já não estava cá, tinha desaparecido. O homem não pode desaparecer tão rápido. Foi aí que o profeta sallallahu alaihi wasallam percebeu que não, ele era Gabriel, e ele veio fazer-me perguntas, testar-me, de forma a vocês ainda compreendem mais o Islão, e pela primeira vez eu não o reconheci. É bem possível isso ter acontecido. A parte final. O resto, naturalmente, nós aceitamos isso porque faz parte dos livros canónicos de Hadith. Depois, neste mesmo ano, já no segundo mês, o mês de Safar, portanto, o Muharram é o primeiro, e Safar é o segundo mês, no dia 26 de Safar, no ano 11, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam manda os Sahaba, os seus companheiros, para se prepararem para uma batalha contra os romanos. Os romanos tinham voltado outra vez a desafiar os muçulmanos, e seria num local chamado Ubna. Ubna é o mesmo local onde a primeira batalha contra os romanos tinha acontecido, a Batalha de Mu'tah, onde o pai de Usama bin Zaid tinha sido morto. Aliás, tinha sido Zaid bin Haritha, em primeiro lugar. Já falámos naturalmente sobre esse capítulo. Naturalmente, vocês podem ver nas playlists, está lá, sobre a Batalha de Mu'tah. E mais tarde, Zaid bin Haritha, quando tombou nesta Batalha de Mu'tah, Ja'far al-Tayyar
assumiu, e depois e depois faleceu também, e depois Abdullah bin Rawaha, radiallahu anhu, também assumiu e tombou, e outros foram, e depois no fim Khalid bin Walid conseguiu salvar os muçulmanos de uma derrota que era bastante visível. E então esta voltou a haver necessidade de haver outra batalha. E os romanos tinham realmente voltado a querer atacar, e havia a possibilidade de haver uma segunda batalha em Ubna. E desta vez o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, escolheu o filho de Zayd, ou seja, o pai foi na primeira batalha, o filho Osama bin Zayd diria-se foi preparado e nomeado pelo profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, para realmente ser o comandante-chefe desta arma. E embaixo dele muitos homens séniores, discípulos, homens de longa data, iriam trabalhar debaixo dele. Houve, naturalmente, começou a haver muitas críticas, muita gente, e neste grupo também estaria Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, também estaria presente como soldado. E Osama bin Zayd tinha na altura 17, 18 anos. E Osama bin Zayd é filho de Zayd, e Zayd tinha, após o seu divórcio com Zainab, casou-se com Ayman. Ayman era a ama do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, a senhora que tomou conta dele desde criança. E eles tiveram um filho, portanto, Zayd e Ayman, chamado aqui Osama, que tinha o título de Hibbur Rasul, o querido do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, porque ele foi uma espécie de neto adotivo. As pessoas começaram a criticar por ele ser novo e não ser qurayshita, portanto havia ainda um bocadinho do racismo, e o racismo é uma daquelas coisas que, apesar do Islão ter entrado, ainda não pagámos isso. E os Sahaba, os antigos, não tinham esse conceito, mas os novos, as pessoas mais novas, convertidos mais novos, começaram efetivamente a falar, e então, porque ele era muito jovem, e depois ele não era qurayshita, eles vinham de uma família que tinha sido escravos. Então o Nabi Pak, sallallahu alaihi wasallam, respondeu, quando ouviu essas críticas, que se vocês não gostam de Osama, lembram-se, vocês também não gostaram quando eu nomeei o pai, Zayd, que também foi um escravo. Vocês também não gostaram. E foi um escravo depois libertado. Osama já nasce livre. Mas vocês também não gostaram. E vejam quão grande comandante ele foi. Na altura, quando eu nomeei, vocês também criticaram. Vocês, quer dizer, povo em geral. E, portanto, hoje, ele realmente é... Vocês não criticaram Zayd, e vejam que grande comandante ele foi, porque é que vocês agora estão a criticar o filho? E ele é um líder merecido. Ele merece, porque ele é um grande comandante. E eu amo a ele. E também amei o pai dele. Ou seja, eu amo o pai dele, eu amo Osama também. E há quem diga que foi importante também, Osama, apesar de ter tido todas as qualidades de comandante, o facto de ele saber que está aí para uma zona onde o pai faleceu, iria lhe dar mais responsabilidades. Nabi Pak, sallallahu alaihi wasallam, após ter feito, portanto, despachou este contingente, e foi ali que começa, no dia a seguir, ele começa a sentir-se doente, começa a ficar efetivamente doente, mesmo assim, apesar de estar, portanto, foi numa quarta-feira que começa a sua doença, portanto, no dia a seguir, e apesar de estar doente, ele deu um mapa ao Osama, deu diretrizes a Osama, e até disse que faz jihad no nome de Allah e na causa de Allah,
e luta com aqueles que rejeitam Allah. Aqui, o fazer jihad na casa de Allah não é agredir. As pessoas têm este conceito. Já estudámos durante a vida toda do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Quem acompanhou a série vai ver que todas as batalhas que os muçulmanos tiveram que travar foi porque vinha um inimigo a atacar. Nunca o inimigo está quieto e a gente vai lá e provoca a eles uma guerra. Não, nunca aconteceu isso. Sim, o que acontecia era o paganismo foi limpo de toda a Península Árabe e mesmo assim, com tempo, foi-lhes convidados para entrar no Islão ou para saírem. Tirando os pagãos, na Península Árabe, todas as restantes religiões foram convidadas a entrarem no Islão ou então viverem debaixo da bandeira sem qualquer, mediante um pagamento de impostos que normalmente todo mundo tinha que pagar. Nunca houve agressão e invasão realmente como realmente acontece e aconteceu sempre em todo lado e muitas vezes tenta-se impingir isso aos muçulmanos, mas a história não mostra essa situação. Osama depois levou o mapa e deu este mapa, ou seja, todas as diretrizes, a um outro sahabi chamado Buraida al-Aslami, que depois montou um exército numa zona chamada Juruf. E todos os grandes, antigos sahaba, sejam dos muhajirin ou dos ansar, sejam eles de Meca, os imigrantes, ou os residentes de Medina, foram efetivamente lá e quiseram participar nesta batalha. Dizem que Abbas e Sayyidina Ali radiallahu ta'ala tiveram que voltar para Medina para tomar conta do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, porque ele ficou doente. E já Abu Bakr, Umar, também estavam neste contingente, mas volta e meia pediam permissão ao comandante Osama, vejam, Osama 17 anos, para visitar o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. E foi naquela quinta-feira, portanto já estamos mais avançados, dia 28, que a doença intensificou ao ponto de o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam já não conseguir ir para a mesquita. E por essa razão ele mandou Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu oficialmente para fazer a liderança da oração no seu lugar. Dizem que o exército estava em Juruf, portanto é um local mais ou menos 3 km de Medina Munawara, e quando, portanto, naquele domingo, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, falando sobre o exército em geral, mais tarde, no domingo, ou seja, um dia antes da morte do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, aparentemente a sua saúde melhorou e os Sahaba, quando perceberam que estava tudo a correr melhor, aí Osama, o comandante, fez a decisão de avançar com o exército e não deixar o exército parado. Portanto, começou, ele estava ocupado em fazer as preparações quando a sua mãe, Ayman, voltou a enviar uma mensagem a ele que a saúde do profeta voltou a piorar. E por essa razão eles recebem também a notícia que ele tinha falecido. E já Osama, falando sobre Osama ainda vai naquele domingo, e há quem diga que naquela segunda-feira de manhã visitar, há quem diga que Osama foi a última grande visita ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, antes de ele falecer, porque ele falece mesmo ali naquela segunda-feira à tarde. E quando ele está a voltar para o seu exército, ele recebe a notícia que Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam faleceu, e por essa razão o exército já não sai. Toda a Medina na altura voltou, todo mundo regressou a Medina Munawara, e o próprio Buraida, que era o número 2 do comandante, também trouxe o mapa e a bandeira
e pôs na porta do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dizendo que olha, agora o exército já não pode ir, a morte do profeta impediu que o exército saísse. Só mais tarde, quando Abu Bakr torna-se Khalifa, ele realmente, uma das primeiras coisas que ele faz é, ele agora sim dá ordens para que o exército agora siga. O exército de Osama começa já a sua expedição, apesar de muita gente ter criticado isso. Abu Bakr acompanha o exército até Juruf, exatamente onde estavam estacionados, e a partir daí eles seguem a sua viagem e passado 40 dias voltam vitoriosos, eles derrotam os romanos e ao fazer isso os romanos nunca mais tiveram coragem de atacar o Golfo Árabe. Osama radiallahu anhu dizem que ele lutou bastante bem durante esta batalha e também matou o tal soldado que tinha morto o seu pai. Eles sabiam quem era, porque normalmente o soldado que matou o seu pai disse a todo mundo que eu é que fiz isto. Normalmente naquela altura era assim mesmo, as pessoas vanglorizavam-se por matar o inimigo. E portanto, antes de voltarem, eles até dizem que houve muitas casas e que foram queimadas também. Quando eles voltaram, Abu Bakr, já Khalifa, veio, portanto, para veio dar a sua recepção e, portanto, quando Osama chegou a Medina Munawwara, tal como era a sunna do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, ele primeiro foi para a mesquita, fez a oração e depois seguiu para realmente a sua casa. Para a semana, inshallah, vamos começar a falar já em detalhe sobre a doença da Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam e como é que realmente aconteceu e todos os sinais que lá estavam também. Falaremos sobre isso. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.